Oi, pessoal, tudo bem? Vamos começar com a nossa segunda aula de comunicação comercial. Hoje a gente vai terminar o nosso tópico 2 e iniciar o nosso tópico 3, tá? O nosso tópico 2 a gente parou ali nos tipos de comunicação e agora a gente vai falar um pouquinho de oratória. A gente vive numa sociedade que vai julgar a gente baseado em nossa aparência. Antes da gente ser ouvido, a gente é visto. A forma como a gente se apresenta nos primeiros instantes da nossa fala vai transmitir a nossa imagem, seja ela positiva ou negativa. Isso vai influenciar no grau que a gente vai ter de receptividade com o público. Tá bom? Oratória, então, seria o quê? A arte de falar em público. Falar bem a pequenos grupos, como eu estou falando aqui para vocês, ou a grandes plateias é indispensável para quem quer vencer. Quem se expressa bem vai aumentar as oportunidades de negócio, promoção e bom emprego, além de ser admirado e desenvolver a autoestima. Eu sei que você já me conhece, sabe que eu adoro, mas e vocês? Depois postem lá no grupo, conta mais um pouquinho o que é que vocês acham, se vocês acham que precisam melhorar o jeito de falar em público, ou vocês se sentem confiantes de falar, ou só fala mesmo quando é necessário. Veja o que é que a gente pode ganhar com a oratória. A gente desenvolve autoconfiança, vende melhor nossas ideias, vai evidenciar conhecimentos e capacidades, vai aumentar o prestígio e a nossa promoção pessoal, melhora o relacionamento interpessoal, ou seja, o relacionamento com a nossa equipe, aumenta a nossa rede de relacionamentos, o famoso networking, e vai projetar uma personalidade vencedora. Interessante isso, né? Tudo isso só com essa capacidade de se comunicar. E realmente, não é só porque a gente é um assunto da nossa apostila, não. Mas a capacidade da gente se comunicar bem com precisão não vai ajudar a gente só se a gente quiser ser professor, por exemplo, como eu sou professor de vocês, ou dar seminários. Durante a minha graduação, eu apresentei muitos artigos. Então, eu precisava ter uma oratória, né? Estudar um pouquinho, desenvolver meu conhecimento, porque eu tinha que passar. Por exemplo, um ano que eu passei estudando um artigo, eu tinha que passar em 5, 10 minutos para o pessoal que vinha ver o meu banner, por exemplo. Então, a gente tem que ter uma capacidade de resumo, uma capacidade de oratória para poder fazer esse tipo de coisa, tá? E eu escolhi ser professora e para ser professora eu também tive que melhorar um pouco das minhas técnicas de oratória, porque eu preciso fazer com que pessoas diferentes, com culturas diferentes, com pensamentos diferentes, consigam entender o que eu quero passar, tá? Mas se engana quem pensa que a oratória é só para pessoas como eu que querem ser professoras ou quem vai ministrar palestras para grandes auditórios, tá? Em qualquer área do conhecimento, inclusive na nossa vida pessoal, a gente precisa usar a oratória, tá? Por exemplo, quando a gente vai numa entrevista de emprego, ou quando a gente é o entrevistador, né? Porque seremos o quê? Técnicos em administração. A gente vai cuidar, né, de uma empresa. Então, a gente tem que saber quem a gente está colocando na nossa empresa, tá? Então, ou quando a gente vai fazer entrevista, ou quando seremos entrevistados, a capacidade de oratória é fundamental. Já pensou? Um entrevistador chega para você e fala: e aí, me conte sobre você. Quais foram as suas experiências? E aí você trava e não consegue falar nada. A capacidade de oratória, a capacidade de se comunicar, aí seria muito importante, não é verdade? Por exemplo, quando você for líder também na sua empresa, tá? E você precisa apresentar os dados de um relatório para sua equipe. Às vezes, no relatório, a gente coloca muitos termos técnicos, muitas palavras que talvez as pessoas da nossa equipe não entendam. Então, a gente tem que ter uma capacidade de passar para a nossa equipe em palavras mais simples e ser mais objetivo na hora de repassar os dados dos nossos relatórios para essas pessoas também, tá? A oratória, ela pode e ela deve ser aplicada em diversas áreas e diversas situações. Por exemplo, quando a gente quer discursar sobre algum tema, realizar algum treinamento, defender uma ideia em uma reunião, tá? Às vezes a gente acha que a nossa ideia é melhor do que
de alguma outra pessoa, ou a gente quer mesmo expor o nosso pensamento. E a gente fica com medo, ou a gente não consegue passar o que a gente está pensando. Como a gente discutiu na aula passada, às vezes o que está na nossa cabeça, quando a gente vai passar para escrever, passa totalmente diferente ou não sai do jeito que a gente estava imaginando. Mas às vezes, quando a gente está pensando alguma coisa e a gente vai falar, também não sai do jeito que a gente está pensando. É uma coisa assim muito complicada. O cérebro da gente é de uma beleza inimaginável e também faz a gente passar por cada uma também, né? Às vezes a nossa cabeça está com uma ideia bem construída, tá com textão e de repente quando a gente vai falar ou gagueja ou não consegue formular as ideias que a gente estava pensando certinho há tipo 5 minutos atrás. Mas é assim mesmo, tá? Às vezes a gente chega a pensar que a pessoa nasceu com o dom da palavra. Pode até ser, cada um nasce com o dom, tá? Mas a oratória é uma coisa que se aprende também, tá? A gente pode desenvolver técnicas, a gente pode estudar. Até porque a oratória não é só capacidade de improvisação. Não é improvisação, né, em si. A gente precisa ter ensaio, a gente precisa estar preparado. Porque já pensou se a gente vai lá sem conhecimento prévio do assunto? Por exemplo, se eu tô aqui dando aula para vocês e eu não estudei, eu não sei do que eu tô falando, se vocês me fizerem uma pergunta, eu não vou saber responder e eu também posso não passar para vocês o conhecimento que vocês esperavam, né? Ter adquirido, por exemplo, aqui na disciplina ou na aula. Então, preparação é muito importante. Então, se isso é um fator que está impedindo você de se comunicar, o que está me impedindo de comunicar hoje é porque eu não nasci com o dom da palavra. Esqueça. Isso pode ser aprendido e pode ser aprimorado também, tá? Quando a gente vai realizar um negócio, uma venda, também é muito importante a nossa oratória, a nossa capacidade de comunicação. Eu sei que a gente vai ter aluno novo nessa disciplina, tá? Mas quem fez comigo marketing e vendas, a gente discutiu muito sobre a lábia, né, do vendedor. Então, essa lábia aí é o quê? É a oratória, né? Então, vamos lá. Um bom orador é aquele que consegue se expressar bem em qualquer lugar. Por exemplo, na universidade, na igreja, no grupo de amigos, em uma festa, até mesmo no barzinho, ou para conquistar aquela pessoa amada, como eu estava falando antes, aquela famosa lábia. A oratória é a capacidade de se comunicar, tá bom? Segundo Pedro Bloch, ou Bloch, jamais saberemos, metade da vitória no mundo consiste em saber comunicar-se adequadamente, de acordo com o que se pensa, sente, faz e deseja. Ser um bom orador vai envolver vários aspectos, tá? Não é só a fala. A gente também tem recursos físicos, recursos intelectuais, recursos emocionais e também de comportamento, tá? Recursos comportamentais. Por exemplo, quando eu falo, eu me movimento muito, ainda mais gravando. Então, esses são recursos físicos que eu utilizo como artifício para chamar a atenção de vocês para o que eu estou tentando passar, tá bom? Que nesse caso é o conteúdo da nossa aula. Vamos lá. Aspectos que a gente deve considerar na oratória. Os recursos corporais. Por exemplo, desenvolvimento do discurso. É muito importante a gente ver o que a plateia, né, está esperando da gente. E o que a gente quer passar para eles, tá? A gente tem que ter um discurso simples, uma ordem clara e precisa. Não adianta a gente ter um discurso muito rebuscado e as pessoas não entenderem o que a gente está tentando passar, tá bom? A gente pode ter notas, sim, pedaços de papel ou fichas, como alguns apresentadores e jornalistas têm, porque a nossa memória é falha e a gente pode querer pegar algumas palavras-chave, sim, para a gente poder concluir a nossa linha de raciocínio, tá? Mas nosso cérebro, ele retém pouca informação auditiva. Então, a gente tem que tornar o nosso discurso mais acessível, tá? Para aquela pessoa que está nos escutando, para as pessoas que estão nos ouvindo. Então, aqui a gente está com o slide, toda hora a gente está conversando do que a gente está passando aqui no slide, tá? Mas se eu ficasse só a aula toda além do slide, acho que vocês não iriam entender muito bem. Não é verdade? Então, a gente tem que
sempre está aprimorando essa discussão e trazendo coisas novas além do que é visto aqui, do que está escrito no nosso slide, tá bom? Então, isso é muito importante, principalmente quando a gente for apresentar trabalho nessa ou em outras disciplinas aqui ao longo do nosso curso. Não é proibido levar suas notas, o seu resumo. O que é proibido é você pegar o caderno ou a sua folha de papel e ficar lá. O céu é azul. Por quê? Tá, isso é cansativo e isso fica ruim para você também, tá bom? E quem tá escutando provavelmente não vai querer lhe escutar mais. Vai achar outras coisas mais interessantes para fazer. Tipo, mexer no celular ou ficar desenhando no caderno. Porque se mexer no celular, eu vou reclamar. Então, vamos pensar direitinho, vamos tornar as nossas ideias o quê? Claras, tentar fazer frases curtas e que tenham um ritmo suave e ter uma transição lógica entre os pontos, tá? Essa transição pode ser uma pausa, pode ser feita com uma pergunta, porque é muito complicado, tipo, a gente tá tratando de assuntos diferentes e aí a gente dá uma mudança abrupta de assunto, né? A gente tem que ter uma pausa entre uma transição lógica, né, suave do que a gente estava falando anteriormente para o que a gente vai falar agora, tá bom? Outra coisa, a gente tem que ordenar os nossos argumentos, apoiar-se sempre em dados ou exemplos que vão fazer com que o auditório compreenda a nossa mensagem, tá? Se puder, fale sem usar anotações ou se mova com confiança pelo palco. Isso é quando a gente está dando uma palestra, mas quando a gente está apresentando trabalho também, ou quando eu estou dando aula para vocês, isso seria interessante. Se o nosso slide funcionasse, eu até poderia andar pela sala, mas lembre que nas nossas aulas a gente ficava passando pelo computador. É um pouco complicado. Mas vamos lá. A gente tem que tornar nós e nossa fala acessível, como eu falei anteriormente, né? Simples, claro e objetivo, tá? Ao falar, essa dica é interessante. Mantenha o seu olhar no centro da plateia, a cerca de 2/3 da distância entre a última fileira e o palco. É interessante porque ao mesmo tempo que as pessoas sentem que você está olhando para elas, você não está efetivamente olhando para elas. Porque isso pode fazer com que você se distraia e perca sua linha de raciocínio. Mas ao mesmo tempo, as pessoas precisam que você mantenha esse contato visual, que você encoraje elas a participarem. Então, se você é uma pessoa que é mais tímida, mais envergonhada e não gosta de ficar encarando as pessoas, então você pode usar essa técnica que é muito interessante também. Outra técnica que eu gosto muito e vocês já sabem é fazer perguntas gerais ou individuais. Querendo ou não, essa técnica funciona. E fazer o público rir também ajuda a quebrar o gelo. Mas cuidado com o tipo de piada que vocês vão fazer ou com o tipo de história engraçada que vocês vão contar. Porque, às vezes, a gente, sem perceber, pode acabar fazendo, né, conteúdos ofensivos. Tá bom? Ou que não cabe naquele momento, né? Vamos optar sempre pelo seguro. Todas essas recomendações vão ajudar a gente no momento de falar, mas como eu falei antes, nada substitui uma preparação consistente. Seja você mesmo. Nenhuma técnica vai ser mais importante do que a sua naturalidade. Mas não vá só confiando na sua naturalidade, tá? A gente tem que se preparar, tem que estudar, tem que ter certeza e confiança no nosso trabalho, tá bom? Vamos lá. Agora eu vou passar algumas dicas e algumas coisas que a gente precisa ter na hora que a gente for fazer nossos discursos, tá bom? Nossos trabalhos, nossas palestras, ou até mesmo no nosso trabalho quando a gente tiver que se comunicar com os nossos colegas, tá? Primeira coisa, domínio do assunto. Preparação consistente, como a gente falou agora há pouco. Conteúdo, conhecimento da matéria, saber responder as perguntas difíceis, conhecer o nosso slide ou o recurso audiovisual que a gente vai apresentar, tá bom? Às vezes pode ser coisa, meu Deus, parece tão óbvio, mas às vezes a gente não estuda o nosso slide adequadamente, por exemplo, e pode acabar se perdendo na nossa apresentação. Tudo bem, ninguém é obrigado a saber tudo, mas as pessoas vão
ter muito mais confiança na gente se a gente souber responder algumas perguntas. Então, quando a gente estuda todo o conteúdo, a gente consegue sim imaginar quais tipos de perguntas as pessoas podem fazer e já se preparar antecipadamente para isso, tá bom? Quando a gente for escrever também, aí, nos nossos slides, tá? Quando a gente estiver fazendo uma apresentação, ou se a gente for passar algum texto para nossa plateia. Escrever com clareza, coerência e objetividade, como a gente viu na primeira aula, tá? De comunicação comercial. Evitar usar palavras difíceis, estrangeiras ou termos técnicos. Para falar bem, a gente precisa o quê? Escrever bem. Então, quando a gente vai preparar nosso discurso, ele tá alinhadinho com as normas, no nosso caso da língua portuguesa, né? Tudo certinho. Se for fazer um discurso também em outra língua, adequar-se a ela. Estrutura da nossa mensagem. Tudo que a gente for passar precisa ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão bem definidas, tá bom? A gente precisa ter começo, meio e fim nos nossos textos, nos nossos discursos, em tudo que a gente faz, tá bom? Etiqueta também na hora de apresentar-se. Ter boas maneiras, conversar e fazer uma abordagem pessoal adequada, tá? Dependendo do lugar que a gente está, a gente não vai chegar falando com as pessoas como se estivéssemos falando com nossos amigos, tá? A gente tem que ter uma abordagem respeitosa e formal na maior parte do tempo, tá bom? Ética, moral e bons princípios. Saber o que é certo e o que é errado durante a nossa apresentação, no nosso conteúdo e como a gente se porta, tá bom? Didática. Apresentar o assunto de modo a ser facilmente compreendido. A didática é o modo como a gente vai apresentar o nosso conteúdo. Se vai ser através de slides, se a gente vai, o jeito como a gente fala, o jeito como a gente passa o conteúdo, o jeito como a gente explica as dúvidas, tudo isso é didática, tá bom? Boa memória. Ganha-se credibilidade quando a gente fala sem consultar as nossas anotações. Sempre, tá? Lembre-se que consultar a anotação é um recurso totalmente válido para a gente lembrar o que a gente vai falar, tá bom? Mas existe uma diferença entre consultar e ler, né? Beber direto da fonte, tá? Uma coisa também importante é a diferença entre a gente aprender e decorar. Se a gente decora toda a nossa apresentação e a gente esquece uma palavrinha, acabou. Esqueceu tudo. Se a gente aprende realmente, a gente não precisa falar exatamente com as mesmas palavras que estavam lá no nosso discurso. A gente consegue se adaptar e se esquecer de alguma coisa, passamos adiante. Quando lembrar, falamos novamente, sem grandes desesperos, tá bom? Organização. Lidar com o tempo, ter planos alternativos para o caso de imprevistos. É sempre importante ter aquele famoso plano B, tá bom? Principalmente em relação ao tempo. Ou a gente acaba falando demais e se excedendo, ou a gente acaba falando de menos e deixando um espaço muito grande para as perguntas, tá? Então, a gente tem que ter sempre um planozinho B aí para qualquer uma dessas possibilidades, tá? Ensaio, essa parte é importante. Muito treino nos bastidores. Treinar a apresentação, treinar o nosso discurso, treinar as perguntas também, as possíveis perguntas. Muito importante, tá? Grande parte do êxito da oratória tá aqui nessa parte. Ensaio. Beleza? Psicologia. É a capacidade que a gente tem para lidar com o nervosismo, com situações e pessoas difíceis, tá? Sempre vai existir, em todos os casos. Seja numa palestra, seja numa aula, ou seja, como a gente deu exemplo, numa discussão lá, entre líder e colaboradores, ou numa entrevista de emprego, por exemplo. A gente tem que saber lidar com o nosso nervosismo, com a ansiedade e falar em público por si só pode ser uma situação difícil para algumas pessoas, tá? Então, a gente tem que se controlar, tem que ver o que mantém a gente, mesmo numa situação de nervoso, o que pode deixar a gente mais calmo, tá? Eu fico muito nervosa antes de apresentações, antes das aulas, enfim.
Mas quando eu começo a falar, eu gosto tanto de conversar que o nervosismo vai passando. Então, vocês têm que achar uma maneira de ver como é que vocês se adaptam, né? Cada pessoa é diferente, tá bom? Entusiasmo. Colocar sentimento e dar vida às palavras. Porque, gente, é muito complicado a gente falar. Tá numa palestra ou tá numa aula e a pessoa tá falando lá. Sem entusiasmo nenhum. Dá vontade de dormir, dá logo sono, né? Então, é importante que a gente tenha esse entusiasmo. Porque se a gente se entusiasmar, vai entusiasmar a nossa plateia também, tá? Carisma é a influência que o orador vai exercer sobre o público, tá? Liderança é a capacidade de conduzir pessoas e de ser aceito. A gente viu essa semelhança entre oratória e liderança, né? Que as duas estão caminhando juntas. A capacidade de se comunicar é essencial para um líder, tá? E o que nós somos? Líderes, pois estamos nos formando em técnica em administração, então estamos nos formando para ser líderes. Então, essa capacidade de comunicação é muito importante para nós, tá? Criatividade. A gente tem que ter muita criatividade nas respostas e nas indagações da plateia, né? Inovar sempre na nossa didática e no nosso conteúdo e tornar o tema que a gente está falando atraente, tá? Cerimonial seria o tratamento que a gente tem e vai ter com outras pessoas em situações formais. E também a gente tem que ter conhecimentos gerais, tá? Não é só porque a gente é especialista em uma área que a gente só vai conhecer daquilo, tá? É muito importante a gente estar antenado, saber de geografia, história, política. Claro que não é ser especialista em cada uma dessas áreas. Mas a gente ser atualizado, ser esclarecido, assistir um jornal, ver o que está acontecendo no mundo através da internet, é fundamental para a gente ter assunto com qualquer pessoa, tá bom? Visibilidade. Projetar uma boa imagem profissional, saber vender os nossos talentos também é fundamental para uma capacidade oratória. Como a gente viu, a oratória não é só, a comunicação não é só aquela que é verbalizada, tá? Tem tudo que a gente quer passar não verbal também, né? Porque quando a gente tá na frente de alguma coisa, quando a gente está se comunicando para várias pessoas, a gente não é só o que a gente fala. A gente é o quê? O que ouve, o que vê. O que a pessoa vê e ouve da gente também é o que a gente é, tá? Então, a gente tem que ter uma boa imagem profissional. Focar o público, né? A gente tem que ser interessante, principalmente nos dias de hoje, com tanta tecnologia, tá bom? E também é muito complicado, né? A gente lidar com gafes, dizer coisas impróprias, principalmente aquela parte de quebrar o gelo, tá? Por exemplo, ele dá um exemplo aí, ó. Fico muito feliz falando para o povo da Bahia que é muito hospitalar. Acho que ele quer dizer hospitaleiro, né? Então, cometeu aí uma gafe. Recursos audiovisuais. Saber lidar com projetores e preparar o material de apoio também é muito importante quando a gente está fazendo uma palestra ou uma aula, por exemplo, ou um treinamento também na nossa empresa, tá? E, por fim, a melhor forma da gente conseguir um bom discurso é terminá-lo bem. Na verdade, ter uma conclusão, uma coisa interessante. E aqui ele dá algumas dicas, né? Ele diz aqui um compêndio, que seria o quê? Um resumo de tudo que a gente falou. E a gente precisa de ter alguns elementos no nosso discurso, tá? Primeiro, a gente tem que fazer, no final da nossa apresentação, tá? Fazer um breve resumo de todo o nosso conteúdo principal. Fazer um apelo para que aquelas pessoas partam para a ação, né? De tudo que foi dito. Agradecer sinceramente a plateia. Pode-se contar uma história interessante, bem-humorada e que seja adequada ao tema. Fazer boas citações. Ter frases de efeito. Esclarecer as dúvidas. E na hora de terminar, nunca dizer por hoje é só ou era isso que eu queria dizer. Mas se despedir agradecendo pela atenção e dando bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. Ou algo aí nessa linha. Tá bom? E aqui
a nossa frase de efeito, ó. A comunicação vai muito além de apenas palavras. As expressões faciais muitas vezes demonstram exatamente o pensar do ser humano, como a gente estava discutindo ali comunicação não verbal na nossa primeira aula. A diferença entre as palavras de uma pessoa e a nossa interpretação do que ela quer dizer é o resultado da comunicação não verbal ou da linguagem corporal daquela pessoa, tá? Muito obrigada pela atenção de todos. Era isso que a gente queria passar com o tópico 2. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se atentem para esse tipo de... Tudo que a gente falou aqui sobre a oratória, para esse tipo de comunicação, tá? Comunicação verbal e não verbal. Muito importante esses tópicos. E nessa aula de hoje, a gente teria um trabalho. Mas como a nossa aula, quando a gente voltar, já vai ser a prova, então ficaria muito pesado ter prova e trabalho no mesmo dia. Então, eu substituí a prova, que seria o nosso trabalhinho aí de oratória, por uma parte escrita que a gente vai ver no final do vídeo, tá bom? Mas não deixem de treinar a oratória de vocês. Vamos arranjar alguma dinâmica para fazer aí no dia da nossa revisão, tá? Já tive uma amostra da oratória de vocês e sei que tem muita gente aí com talento. Vamos então para o nosso tópico 3 da apostila, texto publicitário e texto comercial. Lá na nossa primeira aula, a gente falou um pouquinho de comunicação comercial nas empresas, a gente falou um pouquinho de comunicação formal, comunicação escrita, tá? E aqui nesse tópico, a gente vai ver saber um pouquinho do que é o texto, saber as diferenças entre eles e como se portar na hora de escrever, tá? A gente falou da fala, né, verbal, agora vamos para o escrito novamente. Começando então com o que é um texto publicitário. Vai ser o nome empregado para o tipo de texto que tem como objetivo principal despertar e chamar a atenção do leitor para um determinado produto ou serviço, fazendo com que ele compre ou então faça uso daquilo que está sendo anunciado. O principal objetivo aqui do texto publicitário seria atrair não apenas o interesse momentâneo daquele cliente ou potencial cliente, mas também que ele tenha vontade de consumir aquilo que está escrito no corpo do texto, tá? Porque às vezes o texto atrai o cliente, mas não faz com que ele consuma, né? Não faz com que ele compre aquele produto. Uma empresa que deseja ter a sua marca e seu produto reconhecido no mercado, ele precisa investir em bons profissionais que vá produzir textos atraentes e que alcance o consumidor, tá? Esses profissionais, eles devem ter criatividade, bom desempenho linguístico, ser bons pesquisadores e pensar no todo e como um todo, tá? Não apenas em sua individualidade. Quando a gente trabalha com marketing, propaganda, com publicidade, a gente tem que deixar um pouquinho os nossos gostos pessoais, tá? E pensar como um todo, pensar na nossa persona, tá bom? Nos nossos clientes. Então, a gente tem que ver como a maioria se comporta, o que eles esperam, tá, do nosso produto e trabalhar a partir daí, tá? Os textos, eles são portadores de informações diversas, que podem ser escritas ou orais, mas que nunca são iguais. Cada tipo de texto vai possuir suas próprias características e aplicações específicas, tá? E aqui a gente vai saber um pouquinho dos tipos de texto, tá? Um texto, ele pode ser narrativo, argumentativo ou descritivo. Ele é narrativo quando apresenta em forma de narração um determinado assunto ou acontecimento. Seria uma história. Já o argumentativo, ele vai procurar apresentar hipóteses, ideias e afirmar um ponto de vista, convencendo quem lê de que o que está sendo apresentado é a mais absoluta verdade e essa verdade deve ser aceita. Já o texto descritivo vai englobar as mais diversas descrições de uma determinada coisa, de maneira minuciosa, tá? E o texto publicitário vai fazer uso de todos esses tipos de texto, tá? Ele pode ser narrativo, contar a história de um produto e de uma marca.
pode ser argumentativo e pontuar as razões pelas quais aquele determinado produto deve ser consumido, e descritivo, quando ele vai escrever em detalhes a característica daquilo que está sendo anunciado, tá? Agora vamos saber um pouquinho da estrutura de um texto publicitário. Ele vai ter um título, né, que deve ser bem apelativo e tem que chamar a atenção do leitor logo de cara, fazendo com que ele fique curioso para poder saber o que é aquele produto. O texto também tem que ter um corpo, né, que são as principais ideias, os argumentos ou as narrações. E tem que ter uma conclusão, como a gente viu, né, que é o final surpreendente que vai transmitir a mensagem e que deve fazer com que o consumidor tenha desejo por aquilo que foi anunciado, tá? Obviamente, o tamanho do texto e a maneira como é que aquele texto foi vai variar bastante. Ele pode ser no jornal, numa revista, no outdoor e nos jingles. Os jingles são aquelas musiquinhas do rádio, as propagandas. Outro gatilho importante para a gente produzir um bom efeito no texto publicitário seria inserir um slogan. O que seria um slogan? Uma frase curta e que seja de fácil memorização e que o cliente lembre automaticamente da marca ou do produto em qualquer lugar que for lida. Eu tenho certeza que se a gente trouxesse aqui alguns slogans, vocês lembrariam de cara dos produtos, sem precisar com que a gente fale ou mostre uma foto dele, tá? Eu trouxe aqui alguns exemplos de textos publicitários, tá? Que não precisa ter tanto texto assim. Por exemplo, aqui, ó. Essa propaganda da seda. Cabelo armado e com frizz, e sem frizz e com volume controlado. Aqui, a gente tem mais imagem do que texto, mas a gente também está passando uma mensagem, não é verdade? Aqui a gente tem um slogan. Banho e tosa. Aqui o seu cão, sai um gato. Amei. E aqui a gente tem um cartaz. O lixo é seu, seria o nosso título. Faça coleta seletiva, condição para um mundo melhor. E aqui a gente tem o nosso corpo do texto e a nossa conclusão aí tudo junto, porque é um textinho pequeno e a foto também, a imagem em destaque, tá? E lembrando que textos publicitários geralmente têm frases no imperativo, né? Faça, compre, use, para fazer com que a gente queira adquirir aquele produto, tá? Nesse caso, como é um cartaz da prefeitura, tá querendo que a gente faça a coleta seletiva. Anúncio testemunhal. Técnica testemunhal, né? É o uso ou de pessoas comuns, ou de usuários reais, ou mesmo pessoas líderes de opinião, como profissionais da área, relacionado ao uso do produto ou serviço, que realmente podem testemunhar a favor do mesmo. Atenção! O uso de artistas e apresentadores de TV só é considerado testemunhal quando aparece na peça sua fala, claramente na íntegra. Essa é a grande peculiaridade do testemunhal. Se for o contrário, vai ser um caso de personalização, tá? Testemunhal é só quando a pessoa chega lá e diz: ó, eu tô usando esse produto, é muito bom, usem também, meu cabelo está maravilhoso porque eu tô usando Pantene. E jamais usaria Pantene, né? Só fala ali naquela propaganda. Para se obter êxito com o uso dessa técnica, a gente deve formular as seguintes questões. O uso do testemunhal vai dar mais credibilidade à nossa marca? A gente não vai correr o risco de ser falso para usar uma determinada pessoa conhecida, porque, tipo, se a gente estiver falando de um produto lá, um cremezinho de cabelo meio mais ou menos, aí a gente coloca aquela personalidade que tem dinheiro para comprar o creme mais caro do mundo e dizer que está usando aquele creme de R$5 que a gente compra porque é o jeito. Tá soando falso, né, querido? Bota aqui gente como a gente que tá melhor, né? Essa pessoa escolhida, ela tem moral para depor a favor do produto? Porque às vezes a gente pegou uma pessoa que estava em alta na mídia na hora de fazer aquela propaganda, mas quando ela está passando, aquela pessoa já cometeu algumas falhas aí que fizeram com que ela perdesse, né, credibilidade, e aí vai passar isso para o nosso produto, tá?
Aqui a gente tem alguns exemplos. Eita, falei da Pantene, olha aqui a mulher. O risco do testemunhal é utilizar de pessoas com pouca credibilidade, personalidade fraca ou soar falso perante o público. O uso correto dessa técnica é fundamental, portanto, não brinque com o consumidor. E aqui a gente tem exemplos aqui de propaganda, tá? Vamos falar um pouquinho, então, dos tipos de correspondência que a gente tem aí no nosso dia a dia das empresas, tá? E da nossa vida. Ela pode ser particular, quando é trocada entre pessoas que são íntimas, assuntos da vida privada, notícias do cotidiano, da família, viagens, agradecimento. Pode ser um convite ou pode ser uma mensagem de pêsames. Já empresarial seriam todas as cartas e documentos que são ligados às transações comerciais, industriais e financeiras. Por exemplo, assuntos bancários, empréstimos, câmbio, essas coisas. Já o oficial é quando vem de instituições públicas, né? Pode ser civis ou militares. Atos também de poderes legislativo, executivo e judiciário. Por exemplo, como avisos ou requerimentos dos cidadãos, ofícios, tá? E os tipos de correspondência. Os documentos que a gente vai ser redigido, né, que vão ser redigidos por nós, vão ser a imagem da nossa organização. Então, uma correspondência bem elaborada, ela tem que utilizar uma linguagem concisa e direta, deve seguir uma estética moderna, agradável e tem que ter facilidade para a gente ler, tá? Nas nossas cartas particulares, a gente pode ter aquele calor humano, né? Pode falar com aquela pessoa como a gente falaria normalmente. Mas as nossas cartas comerciais, a gente tem que ter estilo direto. E quando for cartas ou documentos oficiais, a gente tem que usar o quê? Formulação impessoal e norma culta, né? Formal. Dessa forma, por exemplo, se a gente fosse se referir ao governador do estado, a gente sempre vai mencionar o cargo dele e não prezado senhor fulano. A gente não prezado governador, né? Vamos ver então. Ó, se a gente vai falando de uma correspondência particular, o remetente somos nós, seria eu ou meu, e o destinatário tu ou você, que seria mais íntimo, teu ou seu, senhor, que é menos íntimo, ou seu, tá? Na correspondência comercial, a gente usa nós, o nosso, esta empresa. O destinatário seria Vossa Senhoria, essa empresa, ou Vossas Senhorias, tá? Numa correspondência oficial, nós, ou esse órgão, também Vossa Senhoria, Vossa Excelência, Vossa Eminência, tá? Seriam as formas de tratar aí os nossos destinatários, tá? Alguns pontos que são importantes e são relevantes, né, numa boa redação comercial. Uma carta comercial tem que ser breve, sem rodeios, né? Antes de escrever, a gente tem que organizar nosso pensamento, traçar um plano do que a gente tem que escrever, o que é que a gente vai comunicar, para quem a gente vai comunicar e como a gente vai comunicar. E também saber quais são as informações que vão ser mais relevantes para a gente passar, tá? Então, tem uma lista de coisas que a gente tem que colocar em uma carta comercial. O cabeçalho ou timbre, que vai ter a referência, o símbolo, o logotipo da empresa, que já vem no papel lá da carta. Pode vir no papel da carta, tá? Ou quando a gente está digitando no Word, já está lá salvo no cabeçalho. O número de controle, porque fica mais fácil, né? Estou respondendo a carta tal, e vai também mencionar como referência. E garantir controle da correspondência, tá? Vai facilitar a nossa leitura. Tem que ter a data. E como é que a gente vai fazer essa data? O dia sem o zero na frente, escrever o nome do mês e indicar o ano, tá? Observação. Quando o papel é timbrado, a gente pode colocar o local... não precisa colocar o local antes da data, porque no final do papel lá, no rodapé, sempre vai ter o endereço do local, tá? Destinatário. A gente não deve colocar a ou as craseado ou ilmos, que a gente colocava antigamente aí para se referir a algumas empresas.
Ilmos Senhores, tá? Antes do nome da empresa ou quem a carta vai se destinar. Também não é mais necessário escrever o endereço, caixa postal e CEP no papel da carta, tá? Isso já vai ter no envelope. Antigamente era obrigatório a gente escrever isso. Referência seria o conteúdo da carta sintetizado, né? Que vai facilitar para quem recebe. Seria mais ou menos um resumo, tá? A invocação ou vocativo, né? Seria emprego de palavras que a gente vai escrever no início. Prezado, estimado, caro, ou então amigo, né? Dependendo do tipo de carta que a gente vai estar escrevendo. Essa carta ela pode ser puramente comercial ou pode envolver também relações de amizade. Lá no corpo da carta ou no conteúdo, vai estar lá no centro do papel, em cerca de 3 parágrafos, né? O que a gente quer passar, com introdução, desenvolvimento e conclusão. O assunto a gente vai tratar em linguagem clara, objetiva e concisa, como a gente viu nas outras aulas, evitando perda de tempo, palavras e expressões desnecessárias. Curto e grosso, direto e reto, tá bom? Mas não tão grosso, tá? Educado, curto e educado. Tem que ter uma saudação final, despedida ou fecho, tá? A gente não precisa ficar falando palavras rebuscadas ou expressões longas, tá? A gente coloca atenciosamente ou cordialmente, fulano de tal, e acabou aí nossa carta, tá? Não precisa de muita coisa, não. Assinatura, a gente deve obedecer a ordem. Primeiro o nome do remetente, depois o cargo, e só as letras iniciais tem que ser maiúsculas, tá? A gente não vai colocar o título do emissor na frente do nome. Se for médico ou advogado, por exemplo, a gente bota CRM ou OAB. Ou se for doutor também, fez doutorado em alguma coisa. E anexo, a gente vai colocar, vão ser documentos, né? Que vão acompanhar aí a nossa carta, tá? A redação comercial vai ter como características comuns aí clareza. O texto tem que ser claro, objetivo, para evitar múltiplas interpretações. Isso iria prejudicar nossos comunicados e nossos negócios. Estética, para causar boa impressão, o texto tem que estar bem organizado e estruturado. Não pode ter rasuras ou sujeiras no papel, por favor. A gente mas as pessoas, isso é óbvio. Mas às vezes passa, né? Na linguagem, ser conciso e objetivo, passar todas as informações necessárias, sem ficar usufruindo de muitos recursos estilísticos, ou seja, nada de frufru. Seja impessoal, não seja subjetivo nem sentimental. Escreva com simplicidade e observando a norma culta da língua, tá? Em empresas privadas, a redação comercial é utilizada na elaboração de cartas, contratos, memorandos, circulares, avisos, procuração, relatórios e documentos em geral. Nós, como técnicos em administração, temos que estar aí bem íntimos com todos esses tipos de cartas, tá? Com todos esses tipos aí de redação comercial, tá bom? Por fim, eu trouxe aqui um exemplo de uma carta comercial aqui da Loja da Maria, tá? Aqui a gente tem a quem está se destinando, vamos supor que aqui seria o envelope, né? Que a gente viu que não se usa mais, não precisa mais botar o endereço, mas tem que saber porque é um e-mail, tá? E a gente está encaminhando para Joaquim Silva. Prezado senhor, já temos o vocativo aí. O que a gente quis falar? Confirmamos ter recebido uma reivindicação de depósito no valor de R$3.000, referentes ao mês de fevereiro. Informamos-lhes que o referido valor foi depositado dia 1º de março na agência 0003, conta corrente 3225, Banco dos Empresários. Por favor, pedimos que o senhor verifique o extrato e nos comunique o pagamento. Pedimos desculpas, né? Por não termos feito o depósito anteriormente, mas não tínhamos ainda nova conta bancária. Nada mais havendo, reafirmamos nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Amélia Souza, gerente comercial. Amélia, vou lhe dar umas dicas aqui para você melhorar sua redação. Minha filha, nada mais havendo, reafirmamos os nossos protestos de elevada estima e consideração. Já estou cansada, só de terminar de ler. Atenciosamente, Amélia Souza. Cordialmente, Amélia Souza.
Nem precisava aí disso aí. Se você quisesse falar, esse nada mais havendo aí, o que ela poderia falar? Não precisava falar nada não, só atenciosamente estava bom. Eu coloco minha disposição para quaisquer dúvidas. Atenciosamente, né? Ficaria mais bonito. E escusas, Amélia. Por favor, Amélia. Desculpa, estava bom. Mas tudo bem. Fora isso, o texto dela estava bom. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula. Queria ter visto vocês. Mas é assim mesmo. Agora vamos para o momento mais aguardado. Nossa atividade. Para nossa atividade, eu quero que vocês pesquisem propagandas onde o anúncio testemunhal deu errado. Lembram de anúncio testemunhal? Se não lembra, dá uma olhadinha. Volta aqui o vídeo, dá uma olhadinha na apostila. E vamos saber por que aquele anúncio deu errado. Quem você escolheria no lugar da pessoa? Por exemplo, se for uma pessoa que deu errado lá na propaganda. Se não foi a pessoa que deu errado, por exemplo, se a propaganda foi mal feita, o que você faria no lugar, tá? Para resolver o problema aí da empresa. E pesquisar também onde foi que anúncios testemunhais deram certo, né? Porque muita gente vai lembrar até hoje, porque o produto vendeu muito, porque a pessoa continua fazendo propaganda e tenta explicar para mim por que essa propaganda fez sucesso. O mínimo é uma de cada, tá? Uma que a propaganda deu errado e uma que a propaganda deu certo. Vocês podem me enviar no arquivo do Word, se quiser, o PDF. Vocês colocarem imagens da propaganda que vocês estão se referindo. Pode colocar link de vídeo se você achar, tá? E não tem número mínimo de linhas, mas tentem escrever bem, exemplificar bem, dizer o que é que vocês fariam nessa situação e tentem lembrar dessas propagandas. Por exemplo, ó, eu vou citar essa, não quero que vocês falem, tá? Se vocês enviarem essa para mim, eu vou saber que não assistiram o vídeo. Do Bombril. A propaganda do Bombril se sustentou durante anos na televisão, com aquele mesmo carinha fazendo propaganda. Então, foi um anúncio testemunhal que deu certo, porque se sustentou ali por anos e ele é uma figura conhecida. E toda vez que a gente vê Bombril, 1001 utilidades, a gente já sabe que a gente está falando da lâmina de aço, que a gente nem chama mais de esponja de aço, desculpa. Esponja de aço, que a gente pode ter 1000 outras marcas, por exemplo, a Solan. E a gente sempre vai lembrar do Bombril. Não, a gente não chama mais esponja de aço, a gente chama Bombril, que é a marca, né? Então, esse é um exemplo do anúncio testemunhal que deu certo. Vocês lembram algum que deu errado? Conta pra mim. Faz o trabalho e me envia, tá? Valendo nota. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.